Iniciamos mais um programa podcast Café com Letras. Hoje trazendo aqui no nosso estúdio o professor, o bacharel em Direito e o coronel da Brigada Militar, Sérgio Roberto Abreu. Vamos fazer um tintim do nosso café? Com letras. É com letras. És Bem, bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação receber aqui para nós ampliar o nosso conhecimento e levar para a sociedade que nos assiste, né? O, a- tudo aquilo que tu sabe, que tu pode expor ao público e que tu possa mostrar um pouco mais dessa pessoa que eu conheço há muitos anos e sei que é uma pessoa dedicada ao serviço público e dedicada a todas as missões que lhe são atribuídas. bom, caro amigo Itacir, para mim é uma satisfação e uma honra muito grande receber esse convite para participar desse projeto que eu acho que está ainda nas primeiras fases, né, de sua implementação, mas já que se mostra um grande sucesso, né? Tenho acompanhado já as outras entrevistas que foram realizadas e de extrema importância de elucidação, de trazer conhecimento e principalmente estímulo, né, para as pessoas ver tantas trajetórias de vida, né, tantos conhecimentos tão importantes. Então, para mim é uma satisfação estar aqui para esse diálogo nessa tarde, né, de final de verão, praticamente, né? Eu acho que é a Exato. última semana de verão, mas para nós confraternizarmos aqui, conversando, né, sobre assuntos gerais, né? Então vamos iniciar, né, Sérgio, com o comandante Sérgio Roberto de Abreu. O que tu nos fala sobre a Brigada Militar, o teu comando, a tua origem, o teu início na Brigada? Bom, é uma trajetória que a gente tem uma caminhada junto, né? Eu acho que nós nos conhecemos lá em 1978, já passaram longos anos, e foi uma opção de vida, né? Na época, ainda na adolescência, saindo da adolescência, né? Iniciando perspectivas profissionais, e nos surgiu então a opção para a carreira do oficialato da Brigada Militar, e encetamos então esse objetivo, tivemos sucesso na aprovação, fazer o curso, e a partir dali desenvolver uma carreira, né, que se prorrogou por 35 anos, né? Eu, 35. eu completei 35 anos, saí da atividade da ativa da Brigada Militar até por virtude de lei que o máximo, né, de cumprimento de tempo de serviço é 35 anos. Mas eu posso dizer, né, olhando com o retrovisor sempre positivo, né, para trás, Claro. que muita satisfação, né, porque é uma atividade muito nobre para a sociedade, é uma atividade que tu presta serviço para a sociedade. E eu, desde jovem, né, eu trabalhei em grupos escoteiro, que também tem esses objetivos, né, de promoção do bem comum, de boas ações. Também tive uma parte na minha adolescência junto à igreja, catequização, grupos de jovens. Então, tudo está um pouco alinhado, né, a esses princípios. E o que me levou, então, a carreira na Brigada Militar justamente são esses valores de prestar um serviço para a sociedade. Então aí são os 35 anos. Consegui, né, percorrer todos os níveis, né, hierárquicos, né, que a gente começava na época como aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e até o posto-coronel, que é o posto mais elevado da instituição. Mas também tive a sorte, vamos supor, até por questão de momento, questões de, de formação, preparação, consegui chegar também, fui alçado ao posto de comandante, ao cargo, né, de comandante-geral da Brigada Militar. Então, para mim, foi uma trajetória muito importante, porque você entra como saindo da adolescência, na época, com 18 anos na É. instituição, e 35 anos depois você sai ocupando um cargo extremamente importante para a sociedade, que me deu muita satisfação, muito difícil, né? É um cargo bastante complexo, né? Pelo tipo de cargo, né? Eu acho que é um cargo dentro do Estado, ele é um cargo diferenciado, porque é um cargo que exige do gestor, né? Uma dedicação de 7 dias por semana, Claro. 24 horas, porque a Brigada Militar é uma das únicas instituições que não param, né? E mais ainda, ela funciona em todo o Estado, Exato. ou seja, em todos os cantos do Estado. E também porque o gestor maior, no caso o Comando Geral da Brigada, ele está próximo da execução.
Então, o fato que acontece lá no interior de São José dos Ausentes, ele repercute imediatamente aqui no Comando Geral da Brigada Militar. Então, no comando. essa proximidade da autogestão com o fato acontecendo é que torna o cargo um desafio, né? Um desafio, mas ao mesmo tempo prazeroso, porque são os desafios que movem a gente a buscar soluções e estimula, né? Para Claro. dar continuidade nas atividades. Então, foi 35 anos onde passei assim, por várias funções, né, dentro da carreira, vários comandos, depois na parte do oficialato superior, quando a gente começa a assumir funções de comando de unidades, me deu também uma experiência, oportunizou uma experiência muito interessante, porque eu passei a comandar algumas unidades, né, como o Comando Regional do Litoral, que tem a Operação Sim. Golfinho, Ah, comandei a cidade de Alvorada, é. extremamente importante, Lembro, me lembro. deu um desafio assim É, muito grande, mas assim foi um campo para você colocar experimentações, ou seja, claro. colocar ideias, né, de planejamento, de segurança, né? Para mim foi um momento muito enriquecedor, porque aí você consegue colocar a teoria na prática e numa Claro. cidade necessitada, né, na época com uma complexidade de insegurança Bem muito grande maior do que hoje, né? do É, que hoje, de que outras é. regiões do estado. Sim. Também aqui na Costa Doce, Guaíba e toda aquela região, fui comandante ali. E também na cidade, algumas funções administrativas, batalhão de guardas. Criei, na verdade, eu não criei, mas eu implantei o presídio militar da Brigada Militar, né, no Olha, batalhão, ou seja, estruturei um presídio, como comandante geral ou não como como comandante do batalhão de guardas na época, comandante do batalhão de né? guarda? Porque a questão dos policiais que estão cumprindo pena, ou em preventiva, ou executando, ou cumprindo uma pena pela justiça, eles ficavam junto ao batalhão, que hoje é o batalhão de Choque. choque, né? Mas essa função foi transferida para o batalhão de guardas. E eu estava no comando e eu recebi essa função na época do comando geral, e aí nós tratamos de implantar um prédio novo, conseguimos um prédio ali no Partenon, Sim. organizamos todo o sistema de cumprimento, separação de preso primário, preso com longa duração, e estruturamos as condições básicas, né, para esse funcionamento. Acho que foi uma das experiências bem interessantes, né? Mas ao longo da brigada, sempre trabalhei na área de ensino, muitos anos junto ao Colégio Tiradentes, são 5 anos trabalhando no Colégio Tiradentes, e com a Academia de Polícia Militar. Ah, Depois, sim. na Academia de Polícia Militar, como chefe da área de ensino, e aquilo me deu muita satisfação, porque planejar cursos, né? Além de dar aula nos cursos, Claro, mas claro. também a parte de planejamento de cursos, estratégias de ensino, foram muito interessantes, né? Nessa carreira. Então, eu tenho uma parte de ensino muito forte, né? Sempre gostei da parte de ensino, Sim. da educação, da aprendizagem, né? E de estar em sala de aula. E na Brigada eu consegui esse espaço, né, importante, né, para me realizar essa atividade que eu gostava muito. Sim. No final dos comandos, eu fui designado para comandar o Comando Regional da Fronteira, que fica a sede em Livramento. Livramento. Foi o lugar mais distante que eu trabalhei, né? Sou de natural de Porto Alegre, Claro. trabalhei sempre aqui na volta aqui de Porto Alegre, mas sabe que me deu uma satisfação muito grande. Primeiro, porque como eu nunca tinha residido no interior, me deu a oportunidade de conhecer diferentemente, com Claro. outro olhar e Claro. local, como é a vida no interior, né? Sim. Como é que funciona. E principalmente uma região bem delicada, uma região muito específica, Tá né? na fronteira ali, Porque é né? fronteira, tem É. uma cultura própria, mas tem uma coisa assim que é muito importante, que é a relação com o Uruguai. Ou Sim. seja, Livramento e Rivera É, são cidades irmãs, é, né? Na é, verdade, é uma conurbação urbana, é uma conurbação única. é. Há uma linha que separa, mas praticamente, né, a cultura, os laços, né, Sim. são muito grandes. Sim. Então, eu gostei muito dessa experiência, né? Foi assim muito rica, né? Conhecer toda a fronteira, o seu funcionamento, né, seus mecanismos, né? E quando eu estava no comando, foi quando ocorreu a eleição do novo governador, na época o Tarso Genro, Isso. e ele me convidou no final, né, do ano, quando estava montando a equipe Sim. dele, eu fui chamado e ele me convidou para ser
aceitava assumir o cargo de comandante-geral da Brigada Militar. Sim. Então foi importante, né? Porque você vem Pô, tu veio com a experiência também um pouco do interior, né? com uma experiência, Claro. fui buscar uma experiência Claro, anterior. foi buscar. É, Eu estava muito presente aqui da região metropolitana, Sim, a região claro. mais intensa. claro. Mas eu fui lá buscar uma experiência, né, da fronteira. E foi bem interessante porque tínhamos já um laço, embora pequeno, pouco tempo, mas um laço muito forte ali com a comunidade. E a fronteira se sentiu prestigiada, né? Olha aí, Prestigiada. interessante, hein? Houve chamado para. No mesmo dia que saiu para entrevista nas rádios lá locais, Sim, claro. fui homenageado. Imagina sair de Livramento um comandante-geral da brigada. Exatamente. É. Então, a região ela ficou muito agradecida, né? Sim. Inclusive, eu ganhei depois o título de cidadão santanense, Santanense, olha aí. com muita honra. E Alvorada também. Sim. Também da Câmara Municipal de Alvorada, Que eu bom. recebi o título de cidadão honorário de Alvorada. Então, veja, são duas regiões bem diferentes, Claro. com características diferentes, mas que me deu uma satisfação muito grande, né, nesse trabalho e talvez me preparou bastante, né, para assumir depois o cargo no comando da brigada, né. Ah, sim. Então, são essas trajetórias, né, bastante intensa, interessante, e a carreira pública ela nos oferece isso, né, principalmente no caso da Brigada Militar, porque ela te oportuniza, né, essa convivência com a comunidade, Ah, essa aproximação com as correto. pessoas, né, você atuar diretamente nos problemas que as pessoas têm e buscar levar uma solução, e as pessoas querem uma solução e precisam de uma solução em termos de E segurança confiam, né, na brigada, e né? principalmente confiam, né? Ah, Então, confiam, isso é uma questão assim, importante. E essa palavra confiança é uma palavra fundamental. É. Quando a gente está na segurança pública, É. eu coloco como uma das palavras mais importantes. É estabelecer laços de confiança com a comunidade. Correto. Se o órgão público, qual for deles, mas principalmente a instituição de segurança pública, Que está perto, e no 24 caso horas. da ali. Brigada Militar, É. essa relação de confiança ela é fundamental. Não é fácil, Sim. não é fácil, porque é uma questão que envolve os dois lados. A própria organização da comunidade e principalmente o poder público, né? O órgão público, os gestores também estarem organizados e também serem transparentes, Sim. né? Sim. E levar confiança para essas Claro, comunidades. Então, claro. isso é fundamental. Sim. Essa estratégia que a gente adotou em Alvorada, no policiamento. Então, É. a partir daí, com os laços de confiança ajustados, Polícia e comunidade. nós brigada. conseguimos encaminhar ações através do serviço de informações, coletando com auxílio da comunidade, nos antecipar aos delitos, ou localizar imediatamente o que estava acontecendo, ou tomando conhecimento daquilo que muitas vezes a polícia não toma conhecimento, Sim. mas que está acontecendo dentro da comunidade. Eu acho que esse é um fator assim, bem interessante, né? Bom, por outro lado, esse trabalho na parte da educação da instituição, tanto na área da docência, dando aula nos cursos, né? Inclusive criando disciplinas, organizando currículos, planejando novos cursos, despertou, aliás, deu vazão, né, a uma área que eu gosto muito, que é estar em sala de aula. Sim. Né? Pô, Então, estar em sala de aula nas salas da brigada, né, junto com sim. formação de soldados, formação depois dos oficiais, no próprio Colégio Tiradentes. Sim. Então, a parte está ali, trabalhando com aquelas pessoas, né, levando um tema, levando um conhecimento, né, fazendo elas perceberem, né, coisas importantes, né, para o futuro delas, né, para os seus ofícios, né, seja Sim. Sim. lá no segundo grau, mas também no ensino médio, mas também na parte profissional, isso sempre deu muita satisfação. E até hoje, né, Pois é. eu tenho, assim, encontro muitos, o pessoal já está tudo aposentado, né, Claro, tá na claro. reserva, mas em seguida a gente encontra na rua, eu fui seu aluno, né, lá na brigada, no curso tal, então a gente sempre tem essa interação
que é muito E é bacana, né? gratificante, né? Que é Eu gratificante, acho também. né? Eu Que acho é muito gratificante, é né? gratificante. É trabalhosa, né? Porque Sim, exige imagina. sempre aquele esforço, né? De estudar, preparar. Eu sempre procurei cursos para, assim, me atualizar, né? Nessas áreas, mas a gratificação justamente é receber esse retorno, né? E isso me levou também depois para a área para a privada, né? Claro, Para a área claro, privada, claro, claro. que no desenvolvimento, né, dessa trajetória, eu fiz alguns cursos na área de especialização em pedagogia. A área privada foi no final de carreira ou já Ela antes foi, ela foi ela é interessante porque ela foi assim, eu diria da metade da carreira, da metade da é, carreira? na metade da carreira, né, na metade da carreira, porque eu fui fazendo investimentos muito fortes na área de ensino, Sim, né, cursos, técnicas, né? Eu sim. fiz uma especialização na época sobre educação de adultos, Opa, justamente porque a gente trabalha com adultos, claro. então ter toda essa capacitação, né, pedagógica e metodológica e, mais a experiência, né, das aulas na instituição. Nesse percurso eu concluí o curso de Direito, né, também foi uma formação complementar, Sim. o Direito, e porque na academia a gente já estudou muito Direito, né, É, claro. e aí, Aproveita. naturalmente, a gente completou a faculdade, né, me formei na PUC, né, Sim. no curso de Direito, e fiz uma especialização logo em seguida na área de Direito, e então esses pontos, né, eles foram se fechando, e eu dava aula, ministrava aula na academia, na área de direito, direito constitucional, direito administrativo, Claro. esses cursos, já trabalhava esses temas. E nesse percurso, em determinado momento, através de conhecidos, amigos, me ligaram e disseram: olha, você tem uma vaga para professor aqui na universidade, quem sabe te escreve, né? Manda o currículo, né? Claro. E aí mas vou tentar, acho que é interessante, né? Sim, sim. Uma outra experiência. E aí mandei currículo, e aí fui chamado para entrevista, né? E casualmente o diretor do curso tinha sido meu professor na PUC durante Olha. 2 semestres, né? E nesse meio tempo, um pouco antes, eu fiz um curso no estado, que na época foi um projeto muito interessante. Qual era o projeto? Eles criaram, junto à Secretaria de Administração e à Fundação de Recursos Humanos, na época, eles criaram uma escola de gestão pública. Hum, E dentro dessa escola de gestão pública, eles criaram um curso de gestores públicos. gestores públicos. E eles organizaram. O primeiro edital eu não fui, aí quando saiu o segundo edital eu tomei conhecimento. E eles juntavam os gestores, todos os administradores, funcionários públicos de alto nível das secretarias. Então, esse era o público. Juntaram em sala de aula. Então, tinham técnicos da fazenda, professores, né, da educação, da Secretaria da Saúde, técnicos, né, técnico de planejamento. E, a partir dali, fazer vou dizer assim, um curso onde houvesse um diálogo, né, entre setores e a preparação para a formulação de políticas públicas. Acho que foi uma experiência, assim, um curso de 1 ano, dedicação exclusiva. Oh, Me afastei, inclusive, sim, era um curso do Estado, né? sim, Então, claro, autorizado. claro. Curso de alto nível, ele tinha na época, era um mestrado em gestão pública. Sim. E esse curso, ele, primeiro, oportunizou um network com outras Ah, secretarias, exato. extremamente importante, Claro. né? E segundo, a capacitação, né, de alto nível, né? Então isso me deu vamos dizer, um impulso maior em termos de capacitação. E juntando isso, né, a minha formação do direito, especialização, experiência na academia, mas Sim, esse curso, então, sim. foi um currículo que foi aprovado lá na universidade. E aí eu fui convidado, né, a começar a dar aula. Então, eu comecei minha experiência na Universidade Luterana do Brasil, Pois é. onde eu permaneço até hoje. É. Eu tive umas paradas nesse meio tempo, mas eu quero. Lembro disso quando tu foi para lá, né? Todo mundo falou, né? A É, turma, né? Eu fiquei e sabendo na época, né? porque a gente sai, volta, É, depois. é. Na época do comando da brigada, eu
pedir licença, Claro, não, claro. não dava. Não dá. Mas aí eu comecei a acumular, claro, não muita carga horária, não muito intensa lá. Sim, E aí começou, paralelamente, eu ter essa outra função, né? Mas que também é importante na área da educação. Então, eu entendia sempre que ela completava um pouco meu trabalho na instituição. E claro. lá, como era à noite, fora do horário, então Sim, não sim, trouxe prejuízo. sim. Esse foi um desafio de você acumular duas profissões, É na claro, verdade, né? claro. Então, foi um desafio porque você não pode se dedicar mais a uma e menos a outra, não pode deixar a desejar, você tem que, É, né, dar resposta claro. nas duas instituições. E esse foi o meu grande desafio por muitos anos, né? É poder, é, institucionalmente, na Brigada Militar, cumprir sempre aquilo que era da profissão, né? O Sim, trabalho ali, funcional ali, né? e funcional, Claro. e também na sala de aula, né? Porque na universidade, a área da educação tem esse desafio. Claro. Você entra na sala de aula, você tem ali 40, 50 É, pessoas, né? é, Você fecha a porta, as pessoas te olham é. e É, elas estão ali para buscar algo, é, né? é. E você tem que entrar na sala de aula para atender essa expectativa, né? Então esse é o desafio, né? Porque cada dia é uma coisa nova. É. Eu acho que isso que me caracteriza um pouco, né? Um pouquinho de água. Claro, é muito bom. Acho que isso que eu acho que é interessante, né? Que assim, que vamos dizer assim, que seria do meu perfil, essa questão dinâmica, né? Eu gosto de dinamismo. Sim, Então, na brigada você não repete as coisas. é. Cada dia é um dia novo, é um fato novo, é uma atividade nova, é um desafio novo. E na área de ensino também, né? Você já eu leciono há muitos anos, desde a brigada, mas Sim. também na universidade são 24 anos. 24. 24 anos, não parece, né? Não parece A gente incrível, está numa né? fase que não dá mais para contar o tempo, Não né? dá para Então, contar mais assim, o né? tempo, não. Acho que é difícil contar o tempo, né? Pô, é difícil. Mas fazendo um levantamento, esse dia 24 anos, né, de docência na Ah, universidade. E, e eu vou dizer assim, ó, cada início de semestre dá aquele friozinho na barriga, sim. você entrar na turma, na sala de aula. Eu digo sempre para os alunos, olha, hoje é o primeiro dia, eu estou com frio na barriga, Claro, cara. porque a cada semestre é uma turma nova, é uma nova realidade, é um novo grupo, são novas expectativas, né? Sim, sim, sim. E eu diria, cada aula é uma expectativa nova, né? Então isso é dinamismo, né? É, Você não repete, né? Não repete a mesma aula, repete um pouco a estrutura, algum conteúdo, mas sempre algo diferente. tem, claro. Ainda é, mais com a situação hoje da tecnologia ali, né? E com a Tem que estar tecnologia, super atualizado, né? a tecnologia hoje é uma coisa É, assim, impressionante, né? impressionante. E na pandemia, agora, na Sim, pandemia, ela deu esse up, né? sim, Acelerou todo mundo. claro. Uma aceleração. Aceleração na tecnologia e na aceleração das pessoas correr atrás para acompanhar essa tecnologia. É, Eu sei que veja assim, um exemplo na universidade. Na pandemia eu já estava aposentado, né? Então já faz 2013. sim, E na pandemia eu me lembro que era uma segunda-feira, eu dou aula em Guaíba. Dava aula em Guaíba na segunda-feira. sim, E eu tenho que sair de casa mais ou menos às 5 horas da tarde, por causa do trânsito, né? A aula começa às 19, sim. toda essa complexidade do trânsito. É, E para 4 horas eu já estava começando a me preparar, né? Aí eu recebi uma ligação do coordenador do curso. Olha, Sérgio, professor Sérgio, você não vem para o campus, que a partir de hoje as aulas vão ser remota. Não vem para o campus por causa da pandemia, houve decisão, uma sim, portaria sim. proibindo as reuniões de aula. E aí, o que acontece? A UBRA ela já tinha um sistema, né, de aprendizagem online, EAD, né? tipo EAD, né? É. Mas para aula normal, para graduação normal. Então Sim. já tinha uma Ah, plataforma de entendi. Sim, aprendizagem. sim. Ela já tinha uma plataforma de aprendizagem. E já vinha há 1 ano e meio essa plataforma tinha sido implementada. Então, ali você coloca todo o material para o aluno. O roteiro da aula, planos de aprendizagem, vídeos, e-books. Então, Sim. você já colocava para os alunos ali. Então, aquela primeira aula, olha, você abre o ambiente e coloca o material lá no aula.
até o nome é aula da plataforma. E Sim. você coloca para os alunos o material de aula. Na segunda semana, nós já começamos a fazer a aula síncrona com o Meet, o Google Meet. Google Meet, cara. Isso já foi. Nós tivemos 2 aulas que não foi síncrona, aí na terceira semana, porque Já. houve uma correria para Sim, treinamento, né? sim, Todo claro, mundo correndo para aprender claro. como é que se usa o Meet, como é que é isso, como é que prepara o material. É verdade. E isso, nós, na segunda semana, já começamos as aulas online síncronas. Então, a tecnologia foi assim, tivemos que aprender muito rápido esses mecanismos, né? Mecanismos para melhorar os materiais, né? Os slides. Então, uma série de recursos que tem. Só que hoje já tem uma nova onda, né? Uma nova onda, Sim. que é a inteligência artificial. É. Pá. Então, hoje nós estamos... aquilo que a gente correu atrás É. em 2021, né? 2020, 2021, aquilo que a gente correu assim para aprender, Claro. aquilo já está obsoleto. Já está obsoleto. Já tá obsoleto. Muito rápido, né? Então agora os professores, todo mundo está correndo agora com a inteligência artificial. Usar a inteligência artificial, preparar material, né? Materiais, Sim, sim. e eu fazer com que os alunos também aprendam e usem, né? Porque é o que está aí, é a tecnologia que está colocada, né? Então são desafios que estão colocados. Aliás, até ontem nós tivemos uma aula magna do curso de Direito, né? Da UBRA, onde se reuniu todos os presidentes dos tribunais aqui do Rio Grande do Sul, do TRF, do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar foi representado também, Tribunal do Trabalho, Reunião do Trabalho, onde eles foram discutir justamente o emprego, né, da inteligência artificial nos tribunais. Ah, tá vendo? Tem que ser, então, tem que ser discutido. em todas as profissões, isso está colocado, né? Então, é a dinâmica da vida, né? A gente vai passando o tempo, os anos vão se acumulando. Claro. Mas nós temos que olhar para o lado e acompanhar também a evolução da vida, né? Claro. Porque a evolução da vida é isso, né? É a tecnologia, novas informações, novos conhecimentos, e isso que faz parte da dinâmica, né? Da vida, né? E quem não participar disso fica para trás. Não tem volta mais. Já é difícil de acompanhar tudo, né? Acompanhar é difícil. Já acompanhar tudo, mas tentar acompanhar pelo menos uma parte, né? Não ficar totalmente fora do processo é extremamente importante, né? Então, até pensando nisso, tecnologia, na época eu estava no Colégio Tiradentes, acho que foi em 1980, não, Tiradentes não, acho que estava na academia em 1992, para ele, não, estava indo para academia na época. Sim. Não gosto de falar em anos, né? Claro. Eu comprei meu primeiro computador, eu estava no Instituto de Pesquisa da Brigada, em 1994. E eu fui comprar meu primeiro computador, era um 386. Sucesso na época, mais novo. Máximo. Só que aqui era impossível de comprar. Então eu fui comprar no Paraguai, lá em Cidade do Leste. Comprava um kit, ele vinha desmontado. E como ele ultrapassava a cota, né? Em dólares, eu fui com toda a minha família, né? Com o sogro, com a minha esposa, sogra. Cada um pegou um pedaço para poder trazer o equipamento. E aí um colega aqui montou, aquilo era o supra-sumo, né? Supra-sumo. De compra da tecnologia, né? Hoje, né, o nosso celular ele é 500 mil vezes superior àquele computador, né? Que foi comprado. Então essas evoluções são importantes, né? E a parte da educação, ela é fundamental por isso, né? Porque você precisa estar atualizado. Então, você precisa não só estar atualizado, mas visualizando um passo à frente. Sim. Né? Eu acho que isso que é fundamental. Claro. Atualizado sempre, né? Porque tu chega na frente de uma sala de alunos, o aluno faz uma pergunta e tu não é que é, né? Entendeu? Hoje todo conhecimento, a informação básica está na brigada tu tem conhecimento do que tu vai falar. Sei. Mas no caso, né? O direito hoje muda de uma hora para outra, assim, de manhã uma coisa, de tarde outra. As notícias, casos que acontecem, notícias que acontecem. E hoje a informação é muito rápida. O que está acontecendo agora já está aqui no celular. Já está ali. Em toda parte do mundo, praticamente. Né?
Então tem essa questão. E para isso também eu vejo como um desafio para a segurança pública, né? Sim. Ou seja, para os órgãos e profissional de segurança pública. Porque a mesma coisa que se aplica no caso do professor, né? Que isso tem que estar atualizado e diga-se de passagem, tem que procurar estar um passo à frente. Sim. Eu acho que todo profissional de segurança pública também ele precisa se atualizar e também tentar dar um passo à frente e aplicar as tecnologias, Ah, buscar as tecnologias realmente, não que pode ficar estão para trás. extremamente importantes, né, Sim, na dinâmica da segurança pública, né? claro. Então, isso aqui que são campos bem interessantes. Na docência hoje, eu estou me dedicando muito ao direito internacional. Sim. Nos últimos anos, né, eu tenho lecionado essa disciplina. O teu mestrado é em É, Direito Internacional? o meu mestrado é em direito público, Direito Público. com enfoque no direito internacional, porque o Ah, tema que eu trabalhei no mestrado é sobre a internalização dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. entendi. Então, eu trabalho com o direito internacional, no campo do direito internacional de direitos humanos, e a sua inserção no ordenamento interno, como é que se dá esse processo, os dilemas, né? Sim, Os problemas, os desafios que ocorrem nessa metodologia. Bom, e por que Direito Internacional de Direitos Humanos? Porque eu comecei a trabalhar o tema de direitos humanos na Brigada, lá na academia. é. Então, peguei esse tema, comecei a me dedicar, a trabalhar com direito constitucional, e comecei a aprofundar esse tema, e nós introduzimos na academia, inicialmente no curso dos oficiais, a disciplina de direitos humanos. E depois para os cursos de sargentos e os cursos de soldados. Então, esse foi um projeto que a gente acompanhou a implantação dessa disciplina. Sim, E, na época, com ainda poucos materiais, com poucas questões, com poucos assim, conteúdos mais desenvolvidos, e principalmente aplicados à segurança pública, né? Então, a gente teve que fazer muito estudo, pesquisas, parcerias, por exemplo, com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, eu fiz cursos de capacitação junto com eles, para a gente ver assim, qual é a abordagem do tema para o campo da segurança pública. sim, E então, a partir daí, começou a se trabalhar. Então, essa questão dos direitos humanos na segurança pública levou à questão dos direitos humanos no serviço público, né? Na administração pública. E quando você trabalha com direitos humanos, você também tem a dimensão normativa, que são os tratados internacionais de direitos humanos. E desde sim. 1992, o Brasil assumiu vários tratados. A palavra técnica é ratificou, mas ele assumiu compromissos com uma série de tratados, entre eles a Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso tem uma repercussão muito grande no setor público. E o setor público desconhece isso, né? Em todas as áreas. Ainda desconhece. Mesmo nós estamos no século XXI, Sim, você vê muita dificuldade nos tratativos desse tema. E esses tratados, eles se aplicam na função, por exemplo, de soldado lá na rua, claro. no policiamento. Sim, Né? Aquela ideia de legalidade que a gente tem, cumprir a lei, o tratado, ele equivale a uma lei. é uma lei. É uma Claro, norma é uma norma, claro, interna. Então, tem que ser cumprida como uma lei. claro. Os seus princípios, né, as suas orientações. Então, o impacto disso é muito importante. Então, isso me levou a fazer o estudo e pesquisa na área do direito internacional de direitos humanos, que tenho me dedicado nos últimos anos. Né, nos últimos anos. E agora eu estou trabalhando muito a questão do cumprimento das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo Estado brasileiro, que é um tema assim, Tema muito interessantíssimo, complexo. né? E aí complexo, né? Complexo. O Brasil já tem 19 processos concluídos na Corte. Sim, Desses 19, ele foi absolvido, não foi reconhecido responsabilidade internacional. Agora, os 18 processos, o Brasil foi reconhecido responsabilidade internacional por graves violações de direitos humanos no território brasileiro. 18, 18 ele já está cumprindo. Desses 18, 2 sentenças ele já cumpriu. E faltam, então, 16. Algumas muito complexas, né? Porque são violações que elas estão dentro de problemas estruturais do Estado brasileiro.
Muito deles em relação à questão da mulher, Sim. a questão da discriminação, né? Da discriminação Problema e cultural muito grande, né? a questão do uso das pessoas como com trabalho análogo à escravidão, né? Questão de terras indígenas. Então, é bem interessante, né, essas decisões e a Corte ela determina várias medidas que dizem respeito às políticas públicas do Estado brasileiro. Então, você conjuga, né, uma Claro. parte do direito internacional dos direitos humanos, uma decisão de uma corte, que é um órgão judicial, com o serviço público. Então, grande parte dessas sentenças são deficiências do Do serviço serviço público. público. É. Aí vem como implantar políticas públicas para que o serviço público não venha a cometer aqueles tipos de violações. As condenações são direcionadas mais ou menos nesse sentido, então. Sim, as A condenações... melhora da. Melhora. É a melhor. A melhora. Elas são propositivas. Propositiva. Elas são propositivas. Por quê? Elas são pro Estado brasileiro. Claro. Quem é condenado é o Estado. Sim. Né? Mas elas são propositivas. Então, ela induz ao Estado a adotar políticas públicas, né, mecanismos, Correto. e aí se aplica um princípio chamado de não repetição, que ou seja, induzir o Estado a criar políticas públicas para que não haja repetição daquele fato que seja uma violação de direitos humanos. Então, é um tema assim, muito interessante. É interessante. Muito sim. interessante. É um tema que não é muito conhecido. Você não vê na imprensa, o Brasil foi condenado. Agora, em novembro, teve duas condenações. Não aparece, né? Claro. Mas algumas ligadas à segurança pública. Então, a própria sentença é uma aula. Sim, é uma aula. Então, imagino. você pega a sentença, uma aula, e ela induz políticas públicas. Então, o gestor público, né, ele tem ali um instrumento importante para deixar o serviço público dentro de um alinhamento internacional, dentro de princípios e normas que são importantes que o Estado deve cumprir. Ele tem que cumprir no dia a dia, né? Sim, Então, sim. essa interação é bem legal. Mas vamos falar um pouco aí desses livros, aonde o Sérgio Roberto Abreu é um dos organizadores, né, Sérgio? Pode nos dar uma luz aí? Direitos Humanos em Movimento. Prolonga o assunto sobre direitos humanos, que deve ficar mais ou menos nessa linha também. Claro. Aqui eu não sei Uhum. como é que. Aqui. Aqui, ó. Tá marcadinho aqui. Proteção Interamericana dos Direitos Humanos. Esse é o artigo, né? Um artigo. É o artigo que ele trabalha, né? É uma ideia geral sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que ele é composto por um órgão que recebe denúncias e um braço judicial, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sim, sim. Só rapidamente, né, em relação à comissão, um exemplo prático é a questão da violência doméstica, né? Ou seja, a violência contra a mulher. Sim. Que é o caso Maria da Penha. Né? O caso Maria da Penha, há mais de 16 anos que não havia uma solução judicial, né? Não havia responsabilização pelo Estado brasileiro de quem tinha cometido aquela agressão que foi o ex-esposo dela. Sim. Esse caso foi para a Comissão Interamericana, a comissão levantou as provas, chamou o Estado brasileiro e disse, olha, eu recomendo que você tome essas medidas. O Estado brasileiro assumiu e tomou as medidas. Uma das medidas foi o Executivo encaminhar para o Congresso um projeto de lei reformulando toda a tratativa, a abordagem desse tema, que foi a Lei Maria da Maria Penha. da Penha. Então, o resultado do sistema interamericano, né? Que é o sistema que a gente entendi. fala nesse livro. Essa obra aí, Direitos Humanos e Movimento, ele é resultado de um grupo de pesquisa que nós temos lá na universidade, no curso de Direito, que estimula também os alunos a produzirem, professores, materiais na área do campo de direitos humanos. Esse grupo se chama Direitos Humanos, Democracia e Acesso à Justiça. Então, a gente promove debates sobre democracia, que hoje é extremamente importante, né, nos dias atuais, compreender o que é a democracia, quais são os problemas da democracia, quais são os perigos da democracia, né, que a gente tem vivenciado nos últimos anos, e defender, né, esse sistema político extremamente importante e mais protetor dos direitos humanos das pessoas. Então, essa obra tem 2 volumes, já tem 2 volumes editados, tem
também da invisibilidade, né? Tem um segundo volume. Ah, esse aí é a capa do segundo É o volume. segundo que eu não estava com ele em físico, né? Sim, E nesse aqui eu tenho com uma aluna, né? Uma aluna, um trabalho de conclusão de curso que eu orientei. Então a gente escreveu junto esse artigo, né? sim. Que é bem interessante. Os direitos humanos é a execução penal de mulheres transexuais e travestis com identidade de gênero feminino. Então, que é uma questão que ocorre dentro dos presídios, né? É, claro. Questão de gênero e a questão da mulher transexual e travesti, como é a execução penal dentro dos presídios. Sim. Tem esse outro também, que é a violência contra a mulher, né? Esse que foi dedicado somente a tratar desses temas, né? Que são fundamentais. Esse outro aqui também é uma obra coletiva do curso de Direito, e aqui também com uma aluna, um tema muito interessante, né? Mas aí dentro do direito internacional, Sim. que é a garantia do bem e interesse da humanidade no uso e exploração do espaço exterior. Estamos seguros? Que é agora a doutora Thaisa Francine Ossi Lima, né? Que é lá aqui da região do Vale dos Sinos, Sim. que ela me procurou, né? Professor, eu queria falar sobre o espaço, sobre o direito espacial, quero fazer um trabalho nessa área. Olha aí, E cara. aí, pô, isso é o desafio, né? Pô, E professor tem que enfrentar desafios. Pô, tu tá interessada? Esse tema tem pouco material, tem interesse, vai te dar muito trabalho. E eu, não, professor, eu tô interessado, tô curioso, quero trabalhar. Então vamos à luta, só tu vai trabalhar bastante. E fomos aí buscar material, bibliografia, maioria da bibliografia estrangeira, através da internet, de sim, instituições sim, estrangeiras. sim. Conseguimos um acervo de artigos, de materiais, e ela conseguiu redigir esse trabalho. Então, é muito orgulho, né, Sim. da Thaisa, né, que fez esse trabalho, né, nesse aí. Um outro aqui, esse foi publicado na Espanha. Sim. É fruto de um congresso, né, que participei na Espanha, que é o Direito Transnacional Ibero-Americano, e também aqui se fala sobre, aí também mais específico, mais técnico, né, sobre a proteção internacional dos direitos humanos à luz do controle de convencionalidade no direito interno brasileiro. Análise de sua localização perante o sistema convencional. Esse aqui é um tema extremamente importante, porque você faz o controle de convencionalidade, de constitucionalidade, quando uma lei, se uma lei está de acordo ou não com a Constituição, Sim. né? Então, como ações de inconstitucionalidade e assim por diante. Só que agora nós temos um outro mecanismo, que é a questão do controle de convencionalidade. Ou seja, se um ato administrativo, se uma norma administrativa ou uma norma legal, ela está de acordo com o tratado ou não. Então, hoje, o profissional do direito, seja de qualquer área, e aquele que lida com a lei, inclusive a segurança pública, os policiais, Sim. de ofício, eles já devem fazer essa compatibilização se as suas medidas, se as suas decisões estão de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos. Não basta estar de acordo com a lei. Houve um crescimento nisso, né? Muito significativamente e exponencial, e ainda exponencial, cara. muito desconhecido. Né? É verdade. Tanto é importante que em 2022 o Conselho Nacional de Justiça expediu uma recomendação, a recomendação 123, para os juízes, Sim. que eles devem observar os tratados internacionais de direitos humanos e realizar o controle de convencionalidade ex officio. Ou seja, o juiz, né? Claro que o juiz é um órgão autônomo, independente, ele não recebe uma ordem, mas ele recebeu uma recomendação. Claro. E vamos supor, recomendação quer dizer quase, claro. né? Se ele não fizer, logo adiante, eles vão retirar aquela. Vai ser. Se ele não faz o controle aqui, no andar de cima vai ser feito o controle. Então, vem como um tema tão importante, ele não é atual, mas agora que se acordou para ele, de que o próprio judiciário tem, né, o juiz tem esse dever de fazer o controle se está de acordo com os tratados internacionais ou não. E o Ministério Público também, o Conselho Nacional do Ministério Público também editou uma norma de recomendação dentro do mesmo
do mesmo espectro, ampliando um pouquinho, né? Ampliando para a comissão, as recomendações da comissão, a jurisprudência, né? As decisões da corte, como está comentando, Sim, né? sim. Essas decisões elas servem de fundamento jurídico e deve ser observado pelo sistema brasileiro. Olha que interessante É isso, muito interessante. né? Aí vai um campo, né? Até para outro podcast, Outro podcast, claro. aprofundar, mas a ideia aqui é dar as notícias, né? Mas a justiça está tomando frente a esse Sim, assunto. não, tomou os A órgãos justiça, superiores. os órgãos superiores, né, com orientação, Ministério Público, isso é muito bom, Não cara. tenho Há um crescimento recomendações aí, né? muito grande. E Ou dentro seja, das polícias militares, isso aí isso, cresce também. olha, eu não estou acompanhando diretamente Claro, agora, porque claro. nós sempre já tivemos as disciplinas, né? Sim, Mas disciplinas, elas podem ser muito voláteis. Terminou o curso, a disciplina talvez. sim. Mas, obrigatoriamente hoje, o Ela dever tem, procedimentos, né, é um dever é um das dever. instituições. Exatamente. Toda a área de segurança pública, seja qualquer órgão, É. seja a Brigada Militar, ou Polícia Militar em outros Sim, estados, claro. Polícia Civil, Guardas Municipais, todos têm que estar adequados a esses tratados. Sérgio, vou fazer uma perguntinha, porque já estamos chegando ao final do nosso Puxa podcast. vida, já? Passa rápido, né? Puxa. Você deu orientação a diversos alunos dos TCCs. Quantos alunos? Tem uma ideia? Porque eu achei muito interessante, olhando no Wikipedia ali, né? Uhum, Tem diversos alunos que você foi orientador. uhum. Fala um pouco mais sobre essa orientação do professor para o aluno. Como é que funciona? Eu também já tive orientador, mas é importante a gente saber um pouco mais, assim. Claro. Esse eu acho que é um momento muito interessante, né? Muito Sim, importante no curso, né? Eu acho que ele é um momento muito importante para os dois lados. sim, Para o aluno, porque ele está terminando um curso, ele está no final do curso, é um rito de passagem, ele precisa fazer, porque claro. faz parte da aprovação no curso. É um desafio para o aluno, porque ele vai ter que reunir tudo aquilo que ele desenvolveu e ainda enfrentar a metodologia, tá? E tentar, né, construir aquele tema, né, de redação. Então é um desafio muito grande para o aluno. O professor, primeiro ter a satisfação de um aluno escolher para orientar, porque isso já remete a uma identidade, uma simpatia, né, entre tema e também o professor. Sim. Então é sempre uma satisfação receber. Por outro, é o desafio de como você fazer aquele aluno construir um tema. Porque o desafio, primeiro, ele vem com uma ideia. Claro. Pô, eu quero na área de direitos humanos, uma coisa assim, ou direito, direito espacial. Espacial, uma Só que novidade. isso é uma coisa muito ampla. Claro. Né? Você não vai estudar o direito espacial. Sim, Né? sim. Uma área de conhecimento sobre isso. Então, aí começam os desafios. E aí o trabalho de artesão. Eu acho que o orientador faz esse trabalho de artesão. De Ou seja, artesão. você pega a pedra bruta lá e começa Claro, a lapidar. Começa a lapidar. Ou seja, você tem que pegar aquela ideia que é concreta, aquela ideia inicial concreta, muitas vezes superficial, Sim, e começar a orientá-lo no sentido de fazer com que ele perceba e identifique um tema mais preciso, que é o que realmente você quer estudar nesse tema, né? O que realmente você quer? Qual é a sua curiosidade? sim, Né? sim. Isso nós vamos transformar num problema de pesquisa. Claro. Qual é a curiosidade? Né? Você leu isso, você soube uma notícia, viu um caso, o que definiu, né? Você querer estudar, por exemplo, direito espacial, ou a força da ONU. Eu tive um aluno que estudou a questão da responsabilidade da ONU quando os militares que vão nessas forças de paz cometem danos. Porque, embora todo o trabalho elogiável que ocorre, né, dessas forças de paz, mas muitas vezes essas forças de paz deixam danos. Sim. Infelizmente, né? Claro. Porque são seres humanos que vão para lá, então tem questões sexuais, né, de violações sexuais, até questões de danos materiais. Então, qual é a responsabilidade da ONU? Então, a pesquisa também que foi bem interessante, né? Foi uma satisfação fazer essa orientação, porque esse é o desafio, você pegar aquele tema genérico, né, e colocar ele num ponto de pesquisa, né? Mas o orientador ele não elabora o trabalho para nós. Sim. Ele faz
é quase um pouco de Sócrates, né? É. O Sócrates tinha essa metodologia da maiêutica, né? De extrair o conhecimento da pessoa, né? Então, acho que é um pouco isso, né? O orientador ele tem que extrair do indivíduo, da pessoa, do Claro. aluno, esse conhecimento e estimulá-lo a pesquisar, né? Profundamente, em Sim, pouco sim, sim, tempo, sim. e aí vai orientando o raciocínio, vai estabelecendo. Eu procuro sempre, a partir do tema delimitado, né? Quando ele chegou naquele ponto central, que demora um pouco no início, mas a partir dali você estabelece uma linha de raciocínio. E aí, em cima dessa linha de raciocínio, ele vai fazendo a pesquisa, vai trazendo as obras, vai pesquisando e assim por diante. Eu acho que um resultado é muito legal. Esse É, trabalho aqui da é. Thaís, né, É isso aí que também, é buscou claro. lá a questão espacial e conseguiu Sim, sim, localizar, sim. perguntar em que situação nós estamos, né? Porque é uma curiosidade, né? Claro. Tanto lixo atômico, tanto Claro satélite, que tem. tantas aeronaves lançadas, né? E isso vai cada vez mais intenso, né? É. Puxa, como é que nós ficamos diante de todo esse processo? Então, acho que essa elaboração, a redação, né? A estruturação de um texto, como de um artigo, dentro dessa expectativa, é muito interessante. E aí depois vai as normas técnicas, mas principalmente voltado à pesquisa e à produção daquele texto que esteja alinhado a um raciocínio que tem como ponto de partida aquela ideia inicial que foi construída, né, com o aluno. Claro. E fazer que isso saia, né, da sua mente, né, dos seus estudos e da sua reflexão. Tá. Que bom ter recebido aqui o Coronel Sérgio, bacharel em Direito, professor, no momento de um bate-papo, né? Café Claro, com ótimo. Letras, né? Que Sim. é o nosso objetivo aí, fazer uma aproximação de todas as pessoas que orbitam nas letras, entendeu? E está sendo muito bem aceitado pelo nosso Certamente. público aí, sabe? Certamente. O café é bom, o Café papo é bom, bom, né? café, O tudo programa mais bem. ainda, né? Sérgio, foi um prazer e uma satisfação da tua presença aqui. E quando eu olho para essas simbolizando a nossa brigada militar, brigada, bombeiro e Polícia Rodoviária Federal, que na época era constituída mais ou menos disso, né? Sérgio? Sim, na época no comando os bombeiros ainda pertenciam, né? Pertencia à Brigada Obrigado. Militar, né? Fizemos, inclusive, um grande investimento nos bombeiros na época, né? É. Eu sei que no primeiro ano eu entreguei 47 caminhões bombeiros. Oh. Na época a gente fez uma reorganização dos Mas bombeiros. já tinha movimento Estava iniciando, Estava tinha umas iniciando. reuniões, né? Estavam discutindo ainda, né? Sim, sim. Mas não estava nada definido, né? Construímos o prédio para o comando, né, dos Ali bombeiros. na Cidade Baixa. Nós inauguramos ali. É. Não, era ali na Silva Só, ali, um prédio novo ali. Foi construído um prédio novo Ah, só para o tá. comando na época, Ah, né? não, Silva só, sei. Então foram feitos muitos investimentos, né, no interior. Eu me lembro que a gente tinha uma deficiência de efetivo, então Sim, sim, nós sim. reunimos os bombeiros e dizemos assim, ó, olha, onde é que vocês querem curso? Em Santo Ângelo, Passo Fundo e tal. Só que tem um requisito, você tem que comprovar que tem condições de fazer o curso lá. Claro, claro. Sala Claro. de aula, alojamento, refeitório. E eu pessoalmente fui em vários deles para conferir na Claro. época. E realmente, né, tudo novo, arrumadinho, né, tudo, ou seja, como tem que ser, né? Ou seja, a Sim, sim, qualidade, né, claro, de recepção dos novos profissionais claro. e ambientes adequados, né, qualificados, e foi um up muito grande, né? Na verdade, toda essa estruturação que a gente fez, na verdade, foi É. um ponto Claro, de claro. partida muito É, grande uma na base, né? separação. Ou seja, deixamos É. toda uma base estrutural de pessoal e de bens assim para lá. Assim mesmo na parte do policiamento montado, né? A gente recuperou ali o regimento, que é Sim. uma Oh, unidade histórica da brigada, né? exato, exato. E ali também, na primeira formação, eu coloquei 120 soldados, só tinha 30, botamos 120 na primeira formação. Também com a mesma exigência, o comandante você tem que comprovar que tem E todos condições. permanecem ali. Permanece ali, Ali. para ler, para Esse era o ler, objetivo das turmas. para ler. Mas você tem que garantir qualidade. Claro, claro. Qualidade de recepção, qualidade de alojamento, qualidade de refeitório, qualidade claro. estrutural de sala de aula e garantir a qualidade do curso. Sempre Claro. foi essa a exigência, né? Sim, claro. Condições básicas boas, né, para receber e formação, qualificação. Acho que esse foi um mote que me levou sempre na brigada, assim, Sim, buscar fazer o sim. melhor e qualificar
nosso Não, e pessoal. pela tua história, né? A Claro. qualificação estava em primeiro lugar, Sem teoricamente. dúvida, sem dúvida. Entendeu? E condições de trabalho, né? É, Você dá claro, condições. claro. Tanto que, já na esteira de finalização, né? Eu acho que uma das grandes questões que a gente recuperou muita coisa no comando, né? Sim, Material, prédios que estavam com obras paradas, a gente conseguiu fazer conclusões, embora 2 anos, né, de comando, mas eu acho que o principal alcance foi a qualidade de vida dos policiais em termos de recuperação salarial, sim, porque conseguimos, junto com o comando, com o governo na época, apresentar um projeto, né, e aprovar um projeto sim. de recuperação salarial. Esse projeto de recuperação ele foi estendido até 2018. Se pegar então de 2012 até 2018, ano a ano, os patamares de investimento eles foram acima da inflação. Por quê? Para recuperar a defasagem anterior. Então, acho que essa condição de vida que é fundamental para os servidores da segurança Sim, pública, principalmente, todos os servidores. claro. Mas na segurança pública é preciso, né, você ter uma qualidade de vida razoável, né? E esse eu acho que foi a grande conquista, aprovar um projeto que estabelecesse um plano de recuperação salarial estendida, né? Você não tem condição de fazer tudo na Sim, mesma hora, claro. mas que foi anualmente dando condições de recuperar a defasagem de anos anteriores. Eu fiz um cálculo de qual era a defasagem salarial dos brigadianos. Fizemos Sim. um cálculo científico e apresentamos na época para o governo, dizendo, olha, essa é a defasagem dos oficiais, essa é a defasagem dos praças. Isso nós temos que recuperar. E isso que foi, eu acho que é o grande E importância. houve a recuperação até 2018. 2018 houve essa recuperação, Vê, até né? 2018. Sim, Então, foi implantada essa recuperação. claro, Aquela claro. defasagem histórica, né? Sim, sempre foi, né? Ela foi recuperada, né? Foi É. recuperada. Eu acho que esse foi vamos dizer assim, Os grandes projetos um aí. dos grandes projetos que foi realizado, né? Sim. Na época que me deu muita satisfação, né? Porque não adianta você, às vezes, a gente vê aí policiais que morrem, né, em serviço, né? Sim, As pessoas lamentam, autoridades vão lamentar, só que elas não sabem o que acontece com a família, exato. né? Ou seja, qual é a indenização que o Estado paga para essa pessoa, né? Para a família? Como é que fica a família? É muito bom para o jornal ali, naquele momento, claro, tudo ali. claro, Agora, notícia. passou aquele momento, ninguém mais se Ninguém lembra mais se lembra daquela da pessoa. família, É né? verdade. Então, É verdade. como fica aquela família, né? E se ela tem realmente um salário que está adequado, atualizado, em condições de Isso é garantir. direitos humanos também, né? Faz parte Não de deixa direitos de ser, humanos. né? Sim, Claro, qualidade de vida é claro. direitos humanos. Ainda mais numa situação, Sim. no caso, E dessa. principalmente, É, no especialmente. caso, e outros, né? Principalmente o pessoal. Outros, não. Tem Vamos dizer assim, centenas de é geral, casos. mas eu coloquei isso É, especialmente sim. porque ainda o valor que o Estado paga de indenização é um valor muito precário. Muito precário. Tem que ser um valor Sim. que dê qualidade à pessoa comprar um imóvel, Claro, definir a sua claro, vida claro. e viver tranquilamente. É. Até porque foi um parente que entregou a sua vida, né, para a Sim, sociedade sim. e precisa ser Eu não tenho recompensado. ideia de percentual do valor do salário para, no caso de uma morte em serviço, quanto. Eu não tenho agora aqui, mas não é É, nosso objeto, né? sim. Mas Não, claro, não é o caso. só Mas como notícia, né? Mas ainda eu creio que é bastante baixo. tem bastante baixo. Mas o importante é isso, né? Que se busque, né, conquistas, né? E se coloque para frente sempre essa questão dos direitos humanos. Eu acho que é fundamental. Nós temos que manter esse tema na pauta porque ele é importante para todos nós. Ah, que bom. Comandante Sérgio Roberto Abreu, uma satisfação ter recebido aqui no nosso podcast Café com Letras. Engrandeceu o nosso programa. Com certeza, ao ir ao ar, nós teremos vários colegas, né? Vários parceiros aí que vão nos assistir Que bom. e vão dar a sua opinião, né? Porque Claro. tudo a gente tem quem gosta e quem não gosta. E faz Sem parte dúvida, do sem jogo dúvida. aí, né? Uhum. E aqui a gente está trazendo pessoas envolvidas com a literatura, com as letras do nosso Porto Alegre, do nosso Rio Grande do Sul. Tá? Muito obrigado e deixo as considerações finais para o encerramento do nosso programa. Eu que agradeço, Itaci, pelo convite. Para mim, quando eu vi o primeiro programa, né, eu achei, puxa vida, que bacana esse projeto, não é? Que bom. Que importante esse projeto. Só podia ser uma iniciativa tua de ter acompanhado toda a
tua trajetória, né? Não Sim. só na brigada, mas depois, né? Em funções importantes que exercesse. E estar aqui dialogando, para mim, foi uma honra muito grande, né? Espero que todos aí possam ouvir esse podcast, fazer suas conclusões, né? E isso é muito importante para todos. Muito Que bom. obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer um plim-plim aqui. Sim, olá. É...